Olha só, gente, nosso entrevistado de agora, né, pedi até reforço, porque o chefe tem que estar comigo nessa aí, né? Uma das pessoas mais queridas da nossa cidade, um dos profissionais aí, um multiprofissional, na verdade, né? Também um dos mais queridos do nosso município, que eu tenho muito orgulho de receber aqui no Jornal Diário na TV. E não preciso nem apresentar, né? Doutor Pereira, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Um grande orgulho mesmo de receber aqui no Jornal Diário na TV. Tive que pedir até a ajuda do chefe aí, ó. Não, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Aliás, é a primeira de uma série infinita, eu espero. É, né? sério, é uma série. Porque só Lamento nos dá junto com My Love. Exatamente, né? né? Mas é que My Love está com os outros afazeres dela, mas Gente, de qualquer My Love maneira... alguém tem que trabalhar lá na casa agora, né, Pereira? Ah, é, minha filha. Casar com mulher nova, é isso que dá. A gente descansa e ela trabalha. Legal. Agora, Vanderlei, essa semana mesmo a gente comentava sobre, né, uma novidade que o Pereira trouxe, né, para o acervo do Promemória. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que isso representa para a nossa cidade em termos de valorização da memória, né, de tentarmos fazer aquilo que a gente faz aqui no quadro A Foto do Dia, né? Olhar para o passado, tentar entender um pouco dessa maluquice que é o nosso presente, para que a gente consiga projetar um futuro melhor, né? Há uns dias atrás, cerca de umas 3 semanas, o Pereira me fez um contato e querendo conversar comigo, eu fui lá bater um papo com ele sobre a história da cidade e tal, e depois de um pouco de conversa, ele anunciou a vontade dele e da Isa de me passarem a guarda do acervo do Antônio Sumavielli, que foi um médico de Teresópolis, participou de praticamente tudo aqui, que criou o museu, o Mamute, e que guardou ao longo da sua vida, guardou muitas imagens, documentos, registros de instituições, né, ProArte, ACAT, FESO, Academia de Letras. Ele ia juntando essas coisas todas para a ideia de um museu, catalogando. E esse material, depois da morte do Sumavielli e a mudança da família de Teresópolis, ele ficou sob a guarda do Pereira, que era uma vontade do Sumavielli. Mas o Pereira viu que a gente está com algumas dificuldades de pesquisa em alguns documentos que a gente não tem nos outros dois Sim. fundos do Promemória, que é o Fundo Osíris Raul e o Fundo Varejão, e de livre, espontânea vontade, ele sempre me abriu esse acervo para eu consultar, mas ele falou, não, isso fica melhor guardado contigo. Eu até não entendi muito, porque o Pereira tem essa capacidade de desprendimento, e a gente fala tanto de desprendimento, né? Eu já comprei, tenho boa parte do meu acervo, foi adquirido em leilão, comprado de famílias, e ele me chama lá para me dar o maior acervo, um dos acervos mais importantes, e me dá, ou seja, se pudesse ele me levava na minha casa, ele fez questão de me dar isso de presente e me dar essa responsabilidade da guarda. Então esse material está comigo, eu estou anexando ele ao Promemória como um fundo, o Fundo Antônio Sumavielli, e ele certamente já está me servindo para algumas consultas, muitas coisas que eu não tinha, muitos documentos, informações relevantes da história da cidade estavam lá guardados, porque o Sumavielli guardou esse material dos anos 40 até os anos 70, cerca de 30 anos, ele pesquisou muito e buscou muito os 50 anos atrás disso, dessa época dele. Legal. Então, hoje, 100 anos depois, a gente tem um retrato fiel dessa época. Então, eu sou muito grato ao Pereira por essa confiança que ele deposita na memória e no nosso trabalho. E a gente promete de pesquisar, porque a função é essa, né? É buscar, é encontrar as informações e elucidar e compartilhar as informações. Agora, doutor, a história não é para ser guardada só, é para ser compartilhada. É para ser compartilhada. Ao longo do nosso programa, no quadro, né, A Foto do Dia, em que o Vanderlei faz ele nos brinda com esses episódios da nossa história, né, que nos deixam tão felizes, a gente percebeu que muitas vezes a gente se surpreende, né, com fatos ocorridos no passado, até mais próximo um pouco, alguns outros mais distantes, mas que acabam sendo recorrentes no dia de hoje, né? Como é que o senhor vê hoje esse resgate, né, da história? Eu sei que você é um apaixonado também pela história de Teresópolis, assim como o Vanderlei. Você acha que muito do que a gente está batendo cabeça hoje, a gente poderia resolver com menos dificuldade, se a gente olhasse um pouco para o passado, tentasse aprender um pouco dos nossos erros, dos nossos percursos, dessa trajetória toda? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sempre achei que é importante você olhar para o passado e olhar para frente.
para o passado para saber os seus erros, para frente para saber onde você vai caminhar, para os lados para saber quem acompanha você, para baixo para você não pisar em ninguém e para cima para você confiar num Deus. O que acontece? O homem em si, principalmente, mormente aqui em Teresópolis, o que você chama de tombado é destruído literalmente. Então, tombado no sentido literal, né? Tombo uma mesmo. história. Por exemplo, as grandes obras que tem em Teresópolis tem o dedo do Antônio de Oliveira Sumavieri. Eu me lembro, e eu era garoto, pequenininho, do primeiro incêndio que teve, que foi do Colonês. Pois bem, eu era garoto e estava eu querendo me meter lá, quando eu levei um primeiro cascudo de um homem nervoso que estava separando o pessoal. Era o Antônio de Oliveira Sumavieri. E meu pai falou, ele fez muito bem, você podia estar queimado ali. Tudo, ele estava ajudando nas intempéries da vida e, por exemplo, o Hospital São José, que é uma obra que está aí, sim, eu me lembro dele fazendo a campanha para comprar elevador, para construir. Eu me lembro dele indo para a roça, vindo em cima de caminhão de couve-flor para fazer parto, por enquanto o Hospital das Clínicas ainda era, não era muito bem. Depois veio o doutor Sabino, veio o Sumavieri, veio o doutor Jorge Boita, né? Veio o doutor Lobato, todo mundo, e fizeram o Hospital das Clínicas. Então, tudo isso. E eu fiquei pensando o seguinte, um livro numa prateleira não vale nada. É como um corpo numa sepultura. Então, quando o Sumavieri estava para partir, ele me chamou e falou, olha, eu tenho filhas e tenho você. Eu já era médico. E ele falou, e eu quero que você fique com tudo isso, porque eu sei que você vai levar essa memória. E isso foi há algum tempo. Ele morreu na década de 80. Sim. Só que o tempo vai passando, eu vou envelhecendo. E eu comecei a pensar, poxa, adianta eu guardar aqui? Mas eu fiz o primeiro teste com o Vanderlei, ele não sabe. Não, mas eu não faço as coisas, eu não sou bonzinho, não. Eu sou um cara que acredito nas pessoas, invisto nas pessoas. Há algum tempo eu dei para o Vanderlei os mapas que Teresópolis não tinha. É verdade. Ele foi lá e viu os mapas, e aí eu vi o que ele fez com os mapas, o carinho. Ele levou lá para o museu para recuperar, e os mapas são uma realidade, uma história de Teresópolis. Esse foi o grande teste. Porque eu já testei algumas pessoas em Teresópolis e já dei algumas pequenas coisas que agora estão em poder dele, dei cópias para que fossem divulgadas. E elas foram simplesmente apagadas. E eu falei, poxa, como esse cara que eu dei uma cópia e apagou, então vamos fazer o seguinte, eu é que não posso apagar a história do homem que confiou em mim, que era o médico que eu dizia o seguinte, médico em Teresópolis, para mim, naquela época, era o Antônio de Oliveira Sumavieri. Aliás, para mim não, e para muita gente. Então ele estudava. O Vanderlei recebeu também livros inéditos dele, que ele escreveu do jeito que ele era, escreveu toda a história, que ele era todo minucioso. E um fato interessante foi que quando ele estava para falecer, ele virou para mim e falou o seguinte, Pereira, todo o meu arquivo médico, eu gostaria muito que você queimasse. Olha. Porque lá tem nome de pessoas e as patologias dela. Então eu me lembro quando ele morreu, eu queimei tudo. Todas as fichas médicas eu queimei todas. E só guardei a história que eu não poderia queimar, senão eu estaria derrubando literalmente a história de Teresópolis, que é uma cidade, infelizmente, com muito pouca memória. E, felizmente, aparece um Vanderlei para ajudar, resgatar essa memória, e toda a sua equipe para ajudar. Porque a gente não precisa saber de tudo. A gente tem que saber das pessoas que sabem de tudo. Entendeu? Porque se você tem o conjunto das pessoas, por exemplo, a equipe dele aqui, é a equipe que está em tudo quanto é lugar. A gente vê. Hoje, Vanderlei. Mas é a equipe toda dele. Então, é a equipe diário. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente não precisa ser esse negócio de nome, isso era do Pereira, não, isso agora é do Vanderlei.
Eu da fiz cidade, a minha né? parte. Não, aí cabe a ele. Aí ele vai dar a destinação. É ele que vai dar para a cidade. Eu só posso dizer, daqui para aqui eu fiz a ponte. A ponte que eu sei que não vai se calar. Com certeza. E a história que eu conheço ali, porque eu vi tudo aquilo que ele tem. Desde quando ele tirou o primeiro lugar na Escola São Bento, que ele levou um livro da Escola São Bento, tudo isso. Então Agora, Vanderlei, é mais um exemplo daquele homem público, né, que a gente sempre fala aqui, né, que a cidade carece hoje desse homem público vocacionado, né, à atuação pública mesmo, né, de servir ao público, de ser um servidor de verdade, né. O Antônio Sumavielli era um apreciador de Teresópolis, né? Aliás, em 2017, a gente está comemorando esse ano os 100 anos de nascimento do Sumavielli. Ele é de 1917, né? De janeiro de 17. E ele, ao longo desse tempo de vida dele em Teresópolis, ele se dedicou à cidade e às coisas da cidade, né? Então, onde ele tinha uma coisa para se meter, estava ele lá. Ele foi muito ativo na ACAT, que é uma academia dos artistas de Teresópolis, foi muito importante em Teresópolis nos anos 60, envolvendo os principais artistas, né? Na própria criação do Hospital Municipal, depois do Hospital das Clínicas, nessa rede de hospitais onde ele atuava bem, né? E ele era muito conceituado nas inovações científicas, né? Como ele era um estudioso, ele conhecia os equipamentos novos para a época, né? Toda aquela coisa muito focado, né? E se relacionar muito bem com as pessoas. Eu conheci de 2 ou 3 vezes só de ver o Sumavielli. Ele foi médico de uma empresa que eu trabalhei quando eu vim para Teresópolis, a Gazeta Teresópolis. Ele era médico do trabalho dessa empresa. E aí eu tive 1 ou 2 consultas com ele, aquelas consultas obrigatórias de funcionário, muito reservado, tal. Não tive assim uma intimidade com ele nesse trabalho dele, mas é uma pessoa para se admirar pelo que ele deixou, né? E a obra dele, inclusive, além dele ter juntado todas essas coisas da história da cidade e resgatado isso e guardado, depois vem para o Pereira e agora vem para a Memória, ele também produziu muita coisa, alguns estudos científicos, mas estudos também poéticos, né? Ele tem vários livros inéditos, cerca de uns 10, 12 livros que ele preparou, ele não editou, mas o livro está lá prontinho, em brochura, com índice, com apresentação, é um livro como se fosse mesmo um livro editado, com as ilustrações, muito interessante. Bacana, né? É um material digno de exposição, né? Para as pessoas conhecerem esse espécime único, né? Porque quando você tem um livro que é editado, caso você perca um livro ou 2, vai ter lá mais 50 ou 100 ou 500 livros disponíveis por aí, né? Essa é uma edição única. Livros, edições únicas. E ele que fez a encadernação, ele que preparou toda, não só preparou mesmo o livro, né? Ele concebeu e organizou. Então isso é muito importante. Esse é um projeto para o futuro, para dar ciência às pessoas. De repente alguém se interessa pela edição, ou pelo menos as pessoas saberem essa sensibilidade dele também para a questão da natureza, para a questão do amor, para as questões que são inerentes. Ou seja, vem novidade por aí, né, gente? Eu espero que o Vanderlei consiga fazer, porque eu já estou super ansioso para ver um pouco desse material, né, que ele já me adiantou aqui. É um material realmente rico, vasto, com muita coisa bacana que a gente pode tirar muita lição ali, né? E eu acho que isso que é o bacana, né? Você conseguir levar ao máximo possível de pessoas, né, Vanderlei? Eu vou fazer eu falei com o Pereira que eu gostaria de fazer uma homenagem ao Sumavielli, né, que é o nosso foco. E ontem, eu conversando com o Júnior, eu até decidi a gente fazer aqui embaixo, no primeiro piso do jornal, nós temos uma área, cultural, um hall ali, um espaço cultural, fazer uma exposição ainda esse ano, uma exposição que possa ficar uns 15 dias à mostra, para mostrar os equipamentos do médico Antônio Sumavielli, mostrar os livros dele. Tem muita curiosidade, né, Pereira? Fazer uns painéis mostrando, né? Tem aparelhos que hoje são modernos. Hoje são modernos? Hoje são modernos. Olha, você vê, a única diferença que tem do moderno é que antigamente era tudo rígido, hoje já é maleável. Já é maleável, né? Mas de termos de tecnologia é mesmo. É a mesma. Olha que coisa, hein? O aparelho de transfusão de sangue que o Pereira me mostrou. Transfusão de sangue, olha. Assim, não, aquilo é outra coisa, mundo, olha. Né, cara? Você tem numa seringa, você coloca 2 pessoas e aí você colocava na veia de uma pessoa, na outra você puxava o sangue de uma, virava e aplicava na outra. Olha,
Não, mas isso tenho lá, isso é guardado. Caramba. Guardado para ser divulgado e que, infelizmente, foi oferecido para FESO. Foi oferecido para FESO. Mas, na época, estava em crescimento, não deu. Enfim, agora está oferecido, não, está dado para ele. Agora ele tem que fazer essa função. Não, mas é um material que a FESO tem que utilizar. É um atrativo para a exposição, não é? Mas não tenho dúvida nenhuma. Não só isso, tem vários outros equipamentos médicos. Que legal, interessantes, os aparelhos médicos interessantes. E você vai ter a oportunidade de conhecer aqui, né, no nosso espaço cultural. Não, e uma coisa que não dá para mostrar numa exposição, mas é a riqueza das imagens, né? Muitas imagens que hoje circulam aí pelos meios da internet e tal, são imagens que lá no acervo do SUMAVL está lá a imagem original, de onde surgiram todas essas cópias que estão por aí. Então é muito interessante esse acervo dele, porque ontem mesmo eu publiquei uma foto na internet ontem que eu achei curiosa, porque eu vi aquela foto, achei que tinha algumas informações, mas quando eu puxei o zoom, eu encontrei a ponte de ferro sobre o Rio Paquequé, na altura da 1º de maio, aparece à vista mesmo, só que ela está escondida porque a imagem é grande. Sim. Então quando você dá o zoom aparece a ponte direitinho, então você percebe onde ela começava, né, e onde ela terminava, que era uma ponte, era uma ponte em ângulo contrário, muito interessante. E na cópia que você tem que circula por aí, a cópia é de tão má qualidade que você não consegue definir isso, né? Tá, então é muito importante você ter as imagens originais, e o SUMAVL, nesse acervo dele, tinha muitas imagens originais. Legal. Tem muitas imagens originais, então vale a pena para uma pesquisa, para uma publicação de um livro, para fazer textos, né? Porque hoje, você usava esses acervos para preparar um grande livro, mas hoje a necessidade de compartilhamento, nós temos as redes sociais. Sim. Quando você publica uma fotografia, uma imagem antiga com a responsabilidade do fato histórico e trazendo informações relevantes, não apenas que fotografia bonita, não, essa imagem é do ano tal, se refere a tal assunto, isso aqui que é interessante olhar nessa imagem. Então, quando você faz isso, mesmo na rede social, que é uma mídia muito rápida, né? A gente vê a taxa de resposta, né? A gente vai ver. Então, nós temos imagens aí que a gente coloca e rapidinho está dando 10 mil visualizações, 200, 300, 500 compartilhamentos. É muito importante a gente ter. É uma forma também de chegar às pessoas, né? Porque essa informação não precisa ficar só nos livros. Claro. Ela pode também estar ser nos blogs, né? no Facebook, nas mídias. Pode e deve ser compartilhada. Na verdade, isso aí a gente resume assim. O SUMAVL, a mão dele, ele passou para mim que escrevesse alguma coisa. Eu escrevi A Guarda do Templo. E agora eu passei para o Vanderlei. Agora ele vai escrever o que ele achar. A Guarda do Tempo. Lógico que da morte dele até agora, a tecnologia avançou muito. Verdade. Então, por exemplo, a mão do Vanderlei é muito mais ágil do que a minha. A minha já tem 70 anos. A dele ainda dá para chegar lá. E com a tecnologia ele pode chegar muito longe. E com isso, o que acontece? O SUMAVL não morre. Não morre de jeito nenhum. Como muita coisa aqui em Teresópolis não podia morrer. Como aquela farmácia de Djalma Monteiro não podia morrer. Ter feito. Entendeu? A história do Djalma Monteiro, como farmacêutico, não podia morrer. Muita coisa aqui em Teresópolis não pode morrer. São lições que a gente acaba aprendendo. E são assassinadas dioturnamente. Gente, você viu que a gente tinha assunto aqui para ficar o dia inteiro, né? Com certeza. Mas a fila tem que andar. Mas a fila tem que andar, é verdade. Doutor Pereira já se comprometeu a voltar aqui. Vamos trazer My Love, né, doutor? Com certeza. My Love. Até porque a gente tem que aproveitar um pouco da experiência do doutor Pereira também para os assuntos mais polêmicos, né? Hoje a gente falou de coisa light, né? Mas vamos para os assuntos polêmicos que eu sei que o casal gosta bastante. Mas com o Pereira é bom agendar logo, né? Não, vamos agendar uma vez, já deixa compromissado. Vamos sair daqui hoje agendado para esse casal vir bater um papo, né? São pessoas interessadas pelas coisas da cidade. É verdade. E que têm que contribuir, né? Que têm que dizer, né? Então é importante que a gente... E que as pessoas têm que ouvir, né? Isso que é o mais importante. É importante que eles estejam próximos da gente. Doutor Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui. Leve, né, a saudação ao My Love lá. Já está convidado para participar com a gente aqui, para a gente continuar nesse nosso bate-papo agradável. Muito obrigado. Eu agradeço e fico feliz porque agora eu sei que o SUMAVL está mais vivo do que antes. Exatamente. Chefe, até amanhã, hein? Pereira, até amanhã tem foto do dia?
Amanhã vamos achar Prepara uma foto, alguma coisa do Sumavieri aí pra gente. Vou achar uma foto supimpa do Sumavieri para mostrar amanhã. Aí. Tá ok? Fazer um comentário sobre ela. Legal. E para você que está nos acompanhando aí, ó, intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Como eu te disse, ainda tem evento gastronômico hoje, tem um monte de coisa bacana no programa. Não sai daí, já já a gente está de volta.